Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor ela possa alcançar a você, a sua vida, a sua casa e família nesta manhã de domingo. Eu gostaria hoje de refletir com vocês, ou melhor, dando continuidade ao que nós já começamos no último encontro, quando falamos do conforto de Jesus. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito importante. Você está perdido? Essa é a pergunta que muitos de nós deveríamos fazer. Porque nós vivemos hoje a nossa vida neste mundo, no planeta Terra, né? É uma peregrinação. Começamos a caminhar essa peregrinação há algum tempo atrás, e à medida que nós caminhamos, nós vemos pessoas que vão partindo para a eternidade, outros que estão nascendo para começar esta caminhada, e nós estamos no meio da caminhada. Alguns estão chegando ao fim, outros estão começando, mas nessa caminhada tão complicada, difícil, tão misteriosa que é a vida, cheia de altos e baixos, chegam momentos em que nos encontramos num deserto. E quando nos encontramos dessa forma, nos sentimos realmente perdidos. Não sabemos para onde ir, não sabemos qual direção tomar. Parece que não existe nenhum caminho que nos leve de volta ao caminho correto que deveríamos seguir, porque no mundo em que vivemos, muitos são os caminhos que nos são oferecidos. São várias as rotas. Tem rotas boas, rotas ruins, existem atalhos, mas a pergunta é: você está perdido? Você sabe para onde você está indo? Porque se você não sabe, você já está perdido. Precisamos compreender uma coisa. Na nossa vida também isso acontece particularmente em cada um de nós, quando diz respeito às circunstâncias que nos envolvem, o nosso contexto. Muitas vezes estamos vivendo a vida tranquilamente, até que uma determinada notícia, um exame, um resultado de um exame, vem e nos diz: olha, estamos com câncer. Ou, de repente, perdemos um ente amado e querido, sem esperar, sem nenhum aviso. Ou aquela pessoa que nos conduzia, ela simplesmente morre, um pai, uma mãe. Ou aquele que está caminhando conosco, parte para a eternidade, um cônjuge, um filho. E nos sentimos perdidos. E o que fazer nessa hora? A quem recorrer? Quero dar continuidade a essa reflexão que começamos no último domingo, quando começamos a ler o capítulo 14 do Evangelho de João. E hoje eu quero continuar com vocês a leitura do Evangelho de João, quando nós vamos ler aqui, capítulo 14, a partir do verso 4. Vocês sabem para onde eu vou e conhecem o caminho. E perguntou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Essa é uma das coisas que nós precisamos realmente ouvir, né? Quando os discípulos estavam ali reunidos com Jesus, algum tempo antes do momento crucial, né, no momento da cruz, Jesus, reunido com eles, diz: olha, é necessário que o Filho do Homem morra, que ele seja entregue aos judeus, que vão entregá-los aos romanos, e ele vai ser crucificado e morto, mas ao terceiro dia ele há de ressuscitar. Nesse momento os discípulos estavam perdidos. Os últimos 3 anos eles haviam caminhado com Jesus, aprendido de Jesus, tudo o que eles faziam era seguir Jesus. Mas e agora? Jesus falou que já não estaria mais com eles. É como se fôssemos conduzidos, fôssemos como crianças. E aí nós somos conduzidos até um determinado lugar, aonde nós fechamos os olhos, e quando abrimos, aquele adulto que nos conduziu, ele já não estaria mais ali presente fisicamente. Mas ele nos deu todas as instruções necessárias para dar continuidade à caminhada. Jesus, quando ele diz, olha, quando ele fala para os discípulos no verso 4, que eles sabem para onde ele vai
e eles conhecem o caminho. É como se Jesus estivesse dando uma abertura para a pergunta de Tomé, para que Tomé dissesse: olha, nós estamos perdidos, Senhor. Quantas vezes o Senhor não faz isso conosco? Muitas vezes ele diz: olha, você sabe a decisão que tem que tomar, você sabe o caminho que deve seguir. E aí nós simplesmente falamos: Senhor, eu não sei para onde ir, eu não sei a decisão que eu devo tomar. Aí o Senhor nos diz: olha, eu sou o caminho. E o caminho é muito importante na nossa vida. Todos nós precisamos tomar decisões nas nossas vidas, e as decisões mais difíceis são também as mais importantes. Precisamos decidir na nossa vida qual a profissão nós vamos seguir. Precisamos decidir com quem nós vamos casar, quando nós teremos os nossos filhos, aonde vamos morar, qual igreja nós vamos frequentar. Precisamos entender, amados, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos caminhar. Não adianta estarmos no mundo e aí a gente fala assim: eu quero ir para a Zona Sul, mas eu pego uma condução que me leva para a Zona Leste. Eu nunca vou chegar na Zona Sul. Se o nosso caminho, nosso objetivo é chegar à Zona Sul, precisamos de algo que nos conduza à Zona Sul. Se o nosso caminho é um caminho, se nosso objetivo é chegar à vida, nós precisamos de um caminho que nos leve à vida. E o caminho não é fácil. Não é fácil seguir o caminho de Jesus, porque nós vivemos num mundo em que todas as pessoas têm uma solução para os nossos problemas, todas as pessoas têm uma orientação para nos dar, e muitas vezes nós ouvimos tantas pessoas nos orientando a caminharmos diversos caminhos para nos conduzir a decepções, frustrações e enganos. É muito interessante quando nós vemos a oração do Salmo 25, no verso 4, quando o salmista diz: Senhor, faz-me conhecer os teus caminhos e ensina-me a trilhar a tua vereda. A vereda é o caminho difícil, é o caminho complicado. Não existe atalho para as moradas celestiais, onde Jesus disse: olha, eu vou para os céus preparar um lugar para vocês e depois eu voltarei para encontrá-los. Vocês sabem para onde eu vou e sabem o caminho? Não, Senhor, nós não sabemos. Qual o caminho que nós devemos seguir? Jesus diz: eu sou o caminho. Mas o caminho de Jesus, ele não é fácil. Nós vemos ainda, quando lemos lá no Provérbios 22, no verso 6, ensina a criança o caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso não se desviará dele. Quantas crianças são ensinadas nos caminhos do Senhor e se perdem na adolescência, na juventude, porque escolhem caminhos errados, deixam de trilhar o caminho da vida e passam a escolher caminhos de morte. O caminho para o reino dos céus, queridos, o caminho do Senhor Jesus é o caminho que nos leva à cruz. E esse caminho não é fácil. Ele é um caminho muito árduo, muito difícil, é uma porta estreita. Muitas pessoas desistem porque não conseguem permanecer, não conseguem persistir na sua caminhada e muitas vezes tiram os olhos do Senhor e olham as circunstâncias, os problemas e as dificuldades. E muitos se perdem do caminho. E é interessante que o caminho não é só por onde nós caminhamos, né? Mas o caminho ele também é a pessoa, porque quando nós vemos em Atos, aqueles que seguiam o caminho, que é o Cristo, eram conhecidos como os do caminho. Porque o caminho não é apenas um lugar onde trilhamos, mas é aquele a quem nós seguimos. Quando ele diz, eu sou o caminho, então nós seguimos o caminho que é Cristo. Muitas pessoas dizem, inclusive na época em que Jesus disse isso, as pessoas comentavam ali que todos os caminhos levavam a Roma, porque Roma era o centro de todo e qualquer caminho que era feito. As colonizações partiam de Roma. Então, de qualquer caminho, qualquer lugar, qualquer rua que você pegasse, você chegaria até Roma. Com Deus não é assim.
Não são as igrejas que vão te levar a Deus, não são as denominações que vão te conduzir às moradas celestiais, não é o pensamento positivo, não são os seus contatos, o dinheiro, a fama, o poder, nada disso vai te conduzir a Deus. Jesus é muito claro aqui, eu sou o caminho, ele não é um caminho, eu sou o caminho. Ele é o único caminho, ninguém vai a Deus, ninguém conhece o Pai se não for por meio do Filho. Então, se você está perdido, olhe para Jesus. Vá até a cruz, caminhe seguindo os passos de Cristo. Não permita que a voz do seu coração ou as vozes de outras pessoas te desviem deste caminho, mas permaneçam firmes. Você vai encontrar momentos de tristeza, de choro, de dor, de lágrimas, mas não desista do caminho, porque o final deste caminho é vida e não morte. E é interessante porque o Senhor, ele não diz que ele é o caminho apenas, mas ele é a verdade, ele não é uma verdade, ele é a única verdade que existe. E quando ele usa a questão de ser a verdade, ele está falando exatamente dessas questões. A palavra verdade aqui é aletheia, é o não esquecimento, porque o a quer dizer não, e lete quer dizer esquecimento, seria não esquecimento. E lete, na mitologia grega, era o rio do esquecimento, onde as pessoas que passavam por muitas dificuldades, problemas e lutas, o desejo delas era beber da água daquele rio chamado Lete. Porque uma vez que eles bebessem daquele rio, eles iam se esquecer de todos os problemas, de todas as dificuldades. Tudo seria uma maravilha, porque eles perderiam realmente a memória. Eles não iriam se lembrar de nenhuma dor, de nenhum sofrimento. Mas tem um problema nisso. Eles iriam também se esquecer das pessoas, das conquistas, das alegrias, das vitórias, dos momentos felizes que poderiam trazer esperança aos seus corações. Será que vale a pena jogar tudo fora? Eu acho que não. Quando Jesus ele nos diz que ele é a verdade, ele está nos dizendo que nós vamos realmente viver uma vida enxergando o que é a realidade do nosso dia a dia. A realidade, ela é formada de coisas boas e de coisas ruins. Ela é uma realidade que é formada de vida e de morte. É uma realidade em que pessoas nascem, pessoas morrem, pessoas se casam, pessoas se divorciam, pessoas amam e pessoas odeiam. É uma realidade onde existe o amor e também existe a indiferença. Ele é a verdade. E quando nós nos encontramos com a verdade, quando seguimos o caminho, nós chegamos até a cruz. A cruz é o lugar onde eu e você somos confrontados com a nossa própria vida, com a nossa visão de mundo, com a nossa realidade. Quando muitas vezes achamos que nós somos bons porque pagamos as nossas contas, somos bons maridos e pais porque não deixamos faltar nada em casa, mas nós temos motivações erradas no nosso coração. Nós fazemos muitas coisas pensando em receber em troca. Essa é a realidade. A nossa realidade é que sem Jesus nós somos perversos. Nós somos pessoas ruins. E o nosso coração, ele tem uma doença que ela é incurável, como já disse Jeremias. E quando pensamos ainda nas questões de caminhar, de trilhar o caminho sem Jesus, tomando as nossas próprias decisões, eu me recordo de um texto muito difícil para mim e para você quando nós pensamos o que é a nossa vida sem o caminho e sem a verdade. Eu e você, em Marcos, no capítulo 7, no verso 20, o Senhor diz aos fariseus, aqueles que estavam ao redor ali, o que sai do homem é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, os enganos,
a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância, a insensatez, todos esses males procedem de dentro do homem e contaminam a pessoa e a tornam impura. Nós temos dentro de nós todas essas coisas e nós precisamos ser confrontados com a verdade. A verdade é a palavra de Deus. E mais, a verdade também é uma pessoa, porque Jesus diz: eu sou a verdade. Então precisamos entender que quando nós chegamos diante de Jesus como Ele sendo a verdade, nós estamos diante de um médico, o melhor médico que pode existir no planeta, no universo ou na eternidade. Nós estamos diante deste médico. E o bisturi que ele vai usar para fazer uma cirurgia no nosso coração é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, e ele maneja muito bem esta ferramenta, esta palavra. E esta palavra ela vai fazer a cirurgia necessária para arrancar de cada um de nós todas essas coisas que estão dentro de cada um de nós e que nos trazem morte, que nos conduzem à morte, nos conduzem a uma separação de Deus. Essa cirurgia vai abrir um buraco em nós, porque vai precisar arrancar aquela carne podre, aquilo que está fazendo mal na nossa vida, aquilo que está apodrecendo a carne ao redor e vai se espalhando como se fosse um câncer dentro de cada um de nós, que vai trazendo mau cheiro para as nossas vidas, que vai trazendo tantas coisas ruins, e aí o Senhor vai cortar, vai abrir um buraco. Mas e agora? Estamos diante de um grande cirurgião chamado Jesus, que ele é a verdade, e ele usa a verdade da palavra para nos arrancar um pedaço, mas o que ele faz depois? Aquele que cria a ferida, ele também cura. Assim como foi aberto um buraco, o Senhor ele vai também costurar, ele vai selar com o Espírito Santo para que nós possamos ter vida novamente, agora sim uma vida totalmente diferente. Nós não podemos andar no caminho sem falar a verdade de Cristo. Não dá, irmãos, não dá para a gente tentar andar no caminho sem falar da verdade, sem falar de Cristo, sem falar da palavra, sem viver esta palavra nas nossas vidas. Aquele que está andando no caminho, ele também precisa desfrutar da verdade. E a verdade, o caminho e a verdade são a pessoa de Jesus. Aquele que anda no caminho e aquele que vive a verdade. E lembre-se, a verdade, ela nos liberta. A verdade vai libertar a mim e a você, a cada um de nós. Mas vai nos libertar do quê? De tudo que eu já falei, que encontramos em Mateus 7, a partir do verso 20. Coisas que estão dentro de nós. E vai nos libertar daquilo que nós fazemos. Ele vai nos libertar da mentira. Porque você já parou para pensar? Conforme diz o texto lá de João, no capítulo 8, ele diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é isso? Mas vai nos libertar do quê? Quando você, por exemplo, conta uma mentira, você contou uma mentira hoje. Amanhã, quando você for questionado, você tem que contar uma outra mentira para encobrir a mentira do dia anterior. E depois, no outro dia, uma outra mentira para encobrir as outras duas. Depois, uma outra para encobrir as 3 mentiras, e assim é um abismo chamando outro abismo. Você se torna um escravo da mentira. Porque no momento em que você falar a verdade, isso vai trazer problemas e muitas vezes nos escondemos atrás das mentiras, da omissão, para não enfrentarmos o julgamento de outras pessoas, para não parecermos que somos caxias, porque nós só falamos a verdade. Mas você precisa entender uma coisa: os mentirosos não herdarão o reino dos céus, como várias outras categorias também não herdarão o reino. Por quê? Porque a mentira, a falsidade, o engano, a amargura, o ódio, o adultério, a imoralidade sexual, isso tudo são sintomas de uma doença chamada pecado. E foi por causa do pecado que Jesus morreu na cruz.
Jesus não morreu por causa da sua mentira, ele morreu por causa do pecado que vai gerar a mentira. Jesus não morre por causa de sintomas, Jesus morre por causa da doença, da raiz do problema, porque ele arranca o mal pela raiz. E é isso que ele quer fazer comigo e com você. Ele quer arrancar o mal pela raiz. Ele quer operar o meu coração, a minha mente, a minha alma, a sua mente, o seu coração. Porque ele é a verdade e ele usa a verdade para nos libertar, para nos dar vida e vida em abundância. Por isso ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E quando ele diz que ele é a vida, aí nós precisamos entender uma coisa extremamente linda e importante. A palavra usada de vida aqui é a palavra zoe. Não é a palavra bios. A palavra bios quer dizer vida, mas é a vida terrena, é a vida que nós vivemos aqui, neste corpo, né, onde existe finitude, aonde nós vamos ter que enfrentar a morte. Mas quando ele usa a palavra, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A vida aqui é a palavra zoe. Eu sou a vida eterna. Vida eterna não quer dizer apenas que é algo sem tempo, né? Como nós muitas vezes entendemos. A vida eterna é porque a gente não vai morrer, vai viver eternamente. Não é só isso. Quando ele fala de vida eterna, ele está falando de qualidade de vida. Ele está falando daquilo que nós fazemos que nos dá prazer de viver, louvar ao Senhor, encher o nosso pulmão e cantar louvores a Deus, adorar ao Senhor eternamente. Vida eterna não é para quando você morrer. Vida eterna não é para depois da morte. A vida eterna ela começa agora, ela começa hoje. Dá uma olhada comigo no texto de João, no capítulo 17, quando nós vemos o Senhor falando para nós, no capítulo 17, verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Vida eterna é um relacionamento de intimidade com Deus Pai, com Deus Filho, movidos pelo Espírito Santo. Vida eterna a igreja não vai te dar, a denominação não vai te dar, o mundo não vai te dar. Somente em Cristo nós encontramos a vida eterna. Por isso que ele diz, e a gente precisa conjugar o verbo, ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não era. Ele não vai ser, mas ele é. Todos os dias da minha e da sua vida ele continua sendo e eternamente ele é. Desde a eternidade ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Hoje ele é o caminho, a verdade e a vida e eternamente ele vai continuar sendo o caminho, a verdade e a vida. Se você está perdido, eu te oriento nesta manhã para que olhe para Jesus. Se você está perdido e não sabe para onde ir, é para Jesus que nós temos que olhar, porque a partir da cruz ele faz um caminho de volta às moradas celestiais. Quando o Senhor disse isso aos discípulos, ele posteriormente foi para ser entregue pelos judeus nas mãos dos romanos e sendo crucificado. E a morte de Jesus na cruz, ela abre uma possibilidade para nós voltarmos novamente para a casa do Pai, para as moradas celestiais, aonde o Senhor nos espera para nos acolher em um abraço caloroso e amoroso de um pai que aguarda o retorno dos filhos ao seu lar. Por isso nós precisamos, sim, olhar para Jesus, caminhar os caminhos de Jesus, sermos realmente tocados pela verdade da palavra, pela verdade que é Jesus, para que possamos experimentar a experiência da vida eterna, onde desfrutaremos eternamente da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bem como da comunhão dos santos do Senhor. Por isso eu te convido a orar comigo nesta hora e colocar diante do Senhor o nosso coração, a nossa vida, as nossas dúvidas. Se estamos perdidos, precisamos encontrar o caminho de volta, e o caminho é Cristo. A verdade é Cristo e a vida é Cristo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por estes momentos que o Senhor nos permitiu passarmos juntos, compartilhando uma breve reflexão, mas que ela
tende a tocar profundamente a nossa alma, tocar profundamente o nosso coração e a nossa mente. Que venha, Senhor, a trazer iluminação ao nosso entendimento e que venha a aquecer o nosso coração, nos ajudar a tomarmos decisões difíceis nesses momentos em que nos encontramos perdidos, Deus, sem saber o que decidir, para onde ir ou o que fazer. Que o Teu Espírito, que é santo, que é poderoso, que é um Espírito de graça, de amor e misericórdia, possa tocar aos nossos corações e almas e nos direcionar para os caminhos, ou melhor, para o caminho da verdade, para a verdade plena, a fim de que possamos experimentar a vida e a vida eterna. Deus Todo-Poderoso, nos ajuda nesses momentos em que tantas pessoas se sentem perdidas, que nós possamos ser uma luz em meio às trevas, um farol em alto mar, que aponte o caminho, que nós possamos ser os portadores da verdade, levando Jesus àqueles que necessitam. Deus amado, que em nome de Jesus nós clamamos a Ti, para que o Senhor possa nos usar como instrumentos vivos, como agentes de transformação aonde quer que nós estejamos, que a Tua palavra seja levada e que as pessoas possam ver Cristo em nossas vidas e que queiram, ó Deus, em nome de Jesus, também desfrutar deste caminho conosco, experimentando a verdade, para que juntos possamos viver uma vida eterna em grande comunhão. Deus, eu clamo a Ti pela vida desta pessoa que está me ouvindo nesta manhã. Eu não sei se ela está perdida ou não, se ela já se encontrou ou não, mas que ela possa ser encontrada pelo Senhor, que ela possa ser tocada pelo Teu amor, que ela possa ser liberta pela verdade, que ela possa desfrutar da vida eterna a partir de hoje, com uma entrega realmente verdadeira da sua vida, dos seus sonhos, dos seus pensamentos no altar do Senhor, porque nós somos levados a trilhar o caminho que é Jesus, que vai nos levar até a verdade que é encontrada na cruz, onde nós devemos abrir mão da nossa vontade, do nosso querer, acolher os nossos sofrimentos, a fim de que possamos desfrutar da eternidade com o Senhor. É no amor de Deus, é na graça de Jesus Cristo e nas consolações do Espírito Santo que eu abençoo a sua vida, a sua casa, a sua família, em mais este domingo e mais desta semana que se inicia, no nome santo de Jesus. Amém. Que você possa desfrutar de uma semana na presença do Senhor. E no próximo domingo nos vemos novamente. Deus os abençoe e até mais. Pelo vermelho de sua túnica, a cada prego, a cada martelar, pelas feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor dizendo: desejo que eles sejam em mim, para que vejam tua glória. E dizemos: minha vergonha não se encontra mais em mim, para a liberdade me libertou. Fez um caminho pra mim.
pelas feridas que afligiram meu Senhor. Eu posso ouvir o seu clamor, dizendo: Pai, eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam tua glória. E dizemos: minha vergonha não se encontra mais em mim, para a liberdade me libertou. Eis caminho pra mim, oh, por onde eu